escolar, como também em abandono escolar por causa de desinteresse em estudo. A escola se torna um ambiente não propício ao uso, porque ela vai repreender o uso de maconha dentro do ambiente escolar. Então a pessoa vai se tornando cada vez mais necessária se intoxicar e ela vai se ausentando do ambiente escolar e do ambiente familiar. E sempre coloco dentro de um grupo de usuários de maconha, vai ter um ou dois que são já usuários de cocaína, né? A maconha com certeza é uma porta de entrada, né? Para você experimentar drogas mais pesadas. Os consumidores de cocaína são os que mais procuram tratamento para se livrar da dependência, que é feito por meio de psicoterapias que promovem a abstinência, as drogas e do uso antidepressivo em 60% dos casos. Atualmente, mais de 5% dos brasileiros são dependentes químicos de alguma droga. Infelizmente, pessoal, o usuário de maconha, ele anda com freio de mão puxado, ele vai ter um emprego, uma vida. Se ele casar com uma mulher que não é usuária, ele não vai ter o seu desempenho, ele não vai ter paciência para brincar com o seu filho, ele não vai produzir no emprego como ele deveria produzir, né? Ele faz só o básico para se manter empregado, né? Ele não vai buscar crescimento profissional, ele não busca desempenho, ele fuma, ele vira um filósofo. Ele fuma, faz um monte de planos, se acha inteligente e não consegue botar em prática, porque fica só na filosofia de vida, né? A gente fuma, monta uma estrutura, uma filosofia de vida e fuma. O usuário de cocaína, ele começa a intoxicação da cocaína e já começa a ter prejuízos. Por quê? O usuário de cocaína, que vai aumentando a tolerância, a cocaína é cara. Por que que é cara? Mas é 10 conto um pino. É 10 conto, mas em questão de um ano você já não vai estar usando mais só 5. Você vai estar usando 10, ou então usando 10 com bebida, 10 com balada, e cada vez mais você vai sentindo a necessidade de uso constante, vai aumentando o custo e você vai tendo problemas tanto quanto depressivos, tanto quanto com o aspecto familiar e social. Depressoras. Existem 3 tipos de drogas. As qualificações das drogas, elas agem de acordo com o efeito dela no sistema nervoso central. Nós temos 3 tipos de drogas. Nós temos as drogas depressoras, drogas depressoras, drogas estimulantes e drogas perturbadoras. As drogas depressoras, a principal droga depressora mais usada, que causa mais problemas sociais, é o alcoolismo. Drogas depressoras, substâncias que diminuem a atividade cerebral. Vocês percebem que a pessoa que quando usa o álcool se embriaga, ele não perde as suas condições motoras, fica caindo, os seus reflexos ficam lentos. Vocês não percebem isso? Que quando vocês se intoxicam pelo álcool, né, para quem já se intoxicou pelo álcool, você começa a ter dificuldades motoras, você começa a rir, a princípio tem uma euforia, um bem-estar, depois vem chegando, passando dos limites, vai chegando num bingue, né? Aí você vai tomando um corre, é quando você começa a cair, né? Você começa a ter dificuldade em se locomover. Então ela deprime o sistema nervoso central, ela deixa o sistema nervoso mais lento, causando dificuldade de locomoção, onde você vai ter tropeços,
né, onde você vai ter sintomas motores e estimulantes da droga. Deixando os estímulos nervosos mais lentos, fazendo parte desse grupo o álcool, os tranquilizantes, o ópio extraído da planta da papoula e seus derivados como morfina e heroína. Quer dizer, falando do álcool, quando você vai conversar, até mesmo quando você está no estágio de vinho e você começa a enrolar a língua, você já está vendo que naquele momento daquela intoxicação, você percebe que uma pessoa com transtorno mental, pessoal, uma pessoa com transtorno mental normal, você vai ver uma pessoa às vezes com síndrome de Down, algumas pessoas com limitações psiquiátricas, ela tem dificuldade na fala, ela começa a enrolar a língua. Pessoal, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar agora. As pessoas quando vem uma pessoa com um problema psiquiátrico, quando ela fala, ela não fala enrolado, ela não fala lento, ela não tem dificuldade de assimilação no que ela recebe informações. Você, quando usa álcool e entra em estágio de Bing, que fala estágio de fome, ou então estágio alterado pelo álcool, deprime o seu sistema nervoso central e você fica parecendo uma pessoa débil mental, não consegue conversar, enrolando a língua, não consegue interpretar o que você fala. Tem pessoas que têm blackout, que chama apagões, que apagam e não lembram o que aconteceu, né? Faz coisas que normalmente não faria e depois se arrepende. Desequilibra o seu quadro emocional, porque no dia tem a euforia, tem o porre, tem o quadro psiquiátrico, no outro dia tem a depressão. O que eu fiz? O que aconteceu? Por que eu fiz isso? Principalmente as mulheres, quando se expõem demais, quando bebem. Hoje em dia, o índice de mulheres adolescentes usuárias de álcool está equiparado ao índice de homens. Então isso é uma grande preocupação, porque a mulher se coloca num sinal mais vulnerável, né? Porque a mulher, ela se torna num sinal mais vulnerável, tanto por causa da fisiologia feminina, né? Em relação à intoxicação alcoólica. Drogas estimulantes. Aumenta a atividade cerebral, deixando os estímulos. Drogas estimulantes aumentam a atividade cerebral, deixando os estímulos nervosos mais rápidos. Excitam especialmente as áreas sensorial e motora. Nesse grupo estão as anfetaminas, a cocaína, produzidas na folha da planta da coca, e seus derivados como o crack. Aqui eu vou falar da cocaína e do crack, que são as drogas mais comuns. Em se falando da droga estimulante, a cocaína se encaixa como uma droga estimulante. Por quê? Ela é uma droga que tira o sono, causa insônia, tira o apetite, ela causa estímulos, muitas vezes, de libido sexual, de bem-estar, no pico de euforia, mas esse período de bem-estar, de euforia, ela dura durante algum tempo de intoxicação, aonde com essa neuroadaptação você já não vai tendo mais a euforia, nem o bem-estar. Você vai tendo só o que? A paranoia, a insônia, o déficit de atenção e o bem-estar. Você vai perdendo e vai ficando só os malefícios psicológicos da cocaína. E pior, ainda de sobra, você ganha uma neuroadaptação celular e um processo que, com a interrupção da intoxicação, o
o seu funcionamento, tanto cerebral quanto físico, vai desorganizar, causando uma crise chamada abstinência. Em falando de problemas psiquiátricos que a cocaína causa, vocês já perceberam que pessoas com problemas mentais, eles começam a, muitas vezes, falar demais coisas que não têm sentido, muitas vezes. Num grau de estágio médio avançado da cocaína, você começa a ter paranoias, coisas que vocês começam a ter a euforia, o bem-estar, a sensação de grandeza vai diminuindo, de médio a longo prazo vai ficando o quê? As paranoias, né? Os mal-estares da droga, a depressão que a cocaína causa no período pós-uso, que chama crash, né? Então você vai percebendo o que esses malefícios psiquiátricos, quer dizer, em casos normais de intoxicação, pessoal, presta atenção, imagina você olhando atrás da porta para ver se a polícia está chegando, ou para você ver se sua namorada está te traindo, está escutando voz, liga para a namorada, fala, você está com outro aí, quadro de esquizofrenia e paranoia de intoxicação de cocaína. Para quem tem namorado aí que é usuário, mulheres que têm namorados usuários, de uma hora para outra ele liga para você no meio da madrugada falando que você está transando com outro cara, você pode perceber que ele já está no estágio médio crônico de drogas, que ele já está com o quadro psiquiátrico dele já avançado, né? É normal, para demonstrar que mexe com o quadro psiquiátrico, isso é sintomas de psiquiátricos de esquizofrenia estimulado pela intoxicação de cocaína. Além disso, existe outro quadro que aparece com a intoxicação de cocaína e sai. Por exemplo, o que é hipomania? Hiperatividade motora. A cocaína deixa você agitado, inquieto, né? Alimenta a sensação de fumar, você fuma com mais intensidade, fala pelas gargantas, muitas vezes nos sinônimos, e tem pessoas que retraem, se isolam, não conseguem se comunicar, ter uma comunicação saudável. Isso varia de organismo para organismo, mas está aí a demonstração. Um quadro de isolamento, de difícil comunicação, como uma pessoa introvertida, ou um quadro de hipomania numa pessoa extremamente eufórica, falante, até mesmo chega ao ponto de ser inconveniente, né? Saindo do seu desequilíbrio normal, neurológico, psiquiátrico. Então nós percebemos que com essa progressão, esses quadros vão agravando, e cada vez mais que você se intoxica por essas substâncias, a probabilidade de sequelas são maiores, né? Com certeza, quanto mais eu me intoxicar, mais sequelas vão ficar. Drogas do tipo perturbadoras. A maconha se encaixa na droga perturbadora do sistema nervoso central. O que são drogas perturbadoras do sistema nervoso central? São substâncias que fazem o cérebro funcionar de uma maneira diferente. Muitas vezes com efeito alucinógenos, não alteram a velocidade dos estímulos cerebrais, porque eles não estimulam, elas perturbam. Mas causam perturbações na mente do usuário, incluindo maconha, haxixe produzidos da planta da cannabis, solventes orgânicos, como cola de sapatinho, LSD, ácido lisérgico. Entre o público jovem, aqui nós temos que falar das festas rave,
muito tem o LSD, que causam, pode estimular o desenvolvimento de esquizofrenia, mas eu quero dar prioridade, né, para falar dessas drogas perturbadoras sobre a maconha. A maconha, ela é uma droga perturbadora. Ao início da intoxicação, alguns jovens, quando usam pela primeira vez, passam mal. Outros, no decorrer da intoxicação, ele, mesmo passando mal, ele, por causa de uma aceitação social, ele busca continuando a intoxicação para estar envolvido nesse grupo, né? E esse envolvimento causa um vínculo, onde essas pessoas começam, a início da intoxicação, a ficar rindo de tudo, que nem boca. Eu papel. Começa a rir. Roubaram meu dinheiro. Né? Roubaram seu dinheiro. Seu dinheiro já caiu em mim. Né? Então você percebe que ela, até mesmo, a substância, pessoal, a substância, pessoal, a substância, até mesmo você levando prejuízos, você tendo problemas, né? Isso eu estou falando na fase ainda que você está tendo benefício psicológico. Você ri da sua própria burrice, do seu próprio erro, do seu próprio mal, muitas vezes, né? No decorrer do tempo, essa fase de hilariante, de alegria extrema, de felicidade, ela vai se passando e você vai ficando uma pessoa que fuma constantemente e fica pensando na vida como um filósofo, raciocinando estratégias, mas aí acorda no outro dia, eu vou fazer, e acorda e fuma de novo, não faz, e fica filosofando. Né? Eu vou amanhã, eu vou fazer, eu vou procurar tal pai, eu vou fazer tal emprego, eu vou lá e não consigo fazer. Eu me tranco num mundinho, eu me tranco num mundo de usuários, e aonde eu vou adaptando aquele estilo de vida, e eu vou procurando, vou tendo prejuízos escolares, vou tendo prejuízo na minha formação. Vou tendo prejuízo na minha formação profissional. Com isso, quem que vai sofrer com isso? Pessoal, quem que vai sofrer com isso? A família que eu vou formar. Minha mulher vai ter um marido que não teve uma formação profissional ou educacional completa, porque ele começou a se intoxicar com maconha, abandonou o estudo, teve um problema, não teve um desempenho profissional porque ficava fumando maconha e tinha limitações profissionais. O filho dele vai sofrer consequências, ou dela, vai sofrer consequências de problemas financeiros. Por quê? Porque essa pessoa fica desenvolvendo limitações e vai abandonando. Se ele começa a ter problemas disciplinares na escola, ele chega na escola, aquele pessoal da escola fica me enchendo o saco, eu vou abandonar, eu vou trabalhar. Aí chega, fala com a mãe, não quero mais estudar, não quero trabalhar. Chega no serviço, chega lá no serviço com aquela vontade, já fuma um logo pela manhã, chega lá com aquela vontade, aí fica lá fazendo o serviço a meia lenta, enquanto outros profissionais que não têm um problema desenvolvido pela intoxicação, eles estão em pleno trabalho, em desenvolvimento e vigor físico, e estão com a sua atividade mental em pleno funcionamento. Então provavelmente ele vai ter um desempenho tanto profissional quanto educacional mais ativo. Sem contar, pessoal, que a maconha, para quem quer estudar para concurso público, ela é uma droga que vai tirar o privilégio de vocês ter uma boa assimilação. Ela ataca muito a parte
da função da memória de curto prazo e da concentração. O usuário de maconha crônico, o usuário de maconha a médio prazo, ele não consegue, ele começa a ler, no meio da leitura o pensamento sai lá na namorada, que o outro pensamento dele sai lá no problema que ele discutiu com não sei quem, lá 10 anos atrás. O pensamento dele sai para todos os lados, mas o foco na página, ele não consegue, ele demora 2 horas para ler uma página e ter uma assimilação daquela leitura. Pessoal, isso que eu estou falando é importante. Usuários de maconha, ele, para desenvolver atividades de leitura, de estudos, pessoas que querem ser concursadas públicas, desenvolver atividades para estudar, até mesmo dificuldades em concentração de raciocínio, de memória, que precisa ter um raciocínio rápido para não esquecer as coisas, ela vai ter uma grande dificuldade de adaptação nesses estilos profissionais e nesse estilo novo. Bom, vamos lá. Droga com efeito misto. Combinam 2 ou mais efeitos da droga mais conhecida desse grupo é o êxtase. Metileno dioximetanfetamina, que produz uma sensação ao mesmo tempo estimulante e alucinógena. Pessoal, aqui nós estamos falando do êxtase, que ao mesmo tempo que ele estimula o sistema nervoso central, ele também causa uma perturbação, situações onde você de sinestergia, de alucinações, que você fica agitado, eufórico e ao mesmo tempo perturbado, rindo, alegre, sem ter motivos. São drogas que causam efeito misto, tanto estimulante como perturbadoras. Prevenção e tratamento. Os especialistas afirmam que o melhor modo de combater as drogas é a prevenção. Informação, pessoal, vamos lá? Informação, educação e diálogo são apontados como o melhor caminho para impedir que adolescentes se viciem. Pessoal, presta atenção. Para usuários que ainda não estão viciados, o tratamento recomendado são a psicoterapia e o tratamento recomendado e a participação em grupos de apoio para combater o vício. Além das terapias, são usados medicamentos que reduzem sintomas da abstinência ou que bloqueiam os efeitos das drogas. Bom, pessoal, aqui a melhor forma, eu vim aqui falar um aspecto de prevenção para vocês. Aspecto de tratamento, eu vou entrar num âmbito muito mais profundo e não vai dar tempo de falar para tudo. Mas aspectos de prevenção, a única forma que a gente pode fazer é orientar vocês. A escolha de usar ou não usar são suas. Se vocês querem ter um desempenho, um desenvolvimento, constituir uma família saudável ou ser um profissional que se destaque, provavelmente usar droga não vai te ajudar. Se você quiser ter uma vida conturbada, né, aonde você vai haver uma confusão mental que no começo, a princípio, parece ser legal, mas que depois, quando causa os efeitos, você vai perceber o dano causado e você vai chegar com 30 anos e vai falar: o que eu fiz da minha vida? Pessoal, o que eu fiz da minha vida? O que eu construí? O que eu ganhei com todo esse tempo que eu vivi? Aí é a hora, né, de muitas pessoas falarem numa clínica de recuperação com um adolescente de 18 anos, virar assim e falar assim: você ainda tem 18 anos, aproveita para construir,
E para pessoas que não têm 18, aproveita para não experimentar. Se vocês estão sabendo que a droga vai afetar seu sistema psiquiátrico e que provavelmente vão ficar sequelas de transtorno de ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de mania, provavelmente, pessoal, provavelmente eu não iria brincar com isso. Aqui é o cigarro, né? O cigarro é uma das drogas que causam um alto poder de dependência, inclusive, né, quem fuma, né, desde agora de adolescente, entre até os outros dependentes químicos de outras drogas não lícitas, tem uma grande problemas com a interrupção da intoxicação do cigarro. Cigarro, tem gente que diz que o cigarro não é droga. É uma droga. Cigarro faz mal até na propaganda. Pessoal, o cigarro é uma droga e é uma droga que tem um alto poder de dependência química. A gente que passa, a gente que trata, nós que somos especialistas na área de dependência química, nós vemos a dificuldade da interrupção, da intoxicação de cigarro. Bem, além de tudo, o cigarro, o álcool, causa, né, problema no estômago, como gastrite, inflamação crônica, gastrite, úlcera, causa problemas de dilatação e enfraquecimento do resultado em insuficiência cardíaca e aumento da pressão arterial. Cérebro, eleva o risco de derrames. Pessoal, o álcool é uma das drogas que tem um poder de dependência. Hoje, antigamente, a gente via, nós víamos muitos senhores aposentados com problema. Opa! Pessoal, senhores aposentados com problemas de alcoolismo. Hoje, nós estamos vendo muitos jovens com 25 anos de idade já com problemas de alcoolismo. Por quê? Porque começaram a beber com 13, com 11 anos. E já aos 25 anos já tem sérios problemas comportamentais, psicológicos e psiquiátricos em decorrência da intoxicação crônica de álcool. Álcool, fígado, aumento da presença de gorduras no interior das células do fígado, futuramente causando hepatite alcoólica aguda. Testículo, para os homens, diminuição da capacidade potencial. Aí os homens que acham que beber é melhor. Mulheres, procura um homem que não beba, tem melhores desempenhos. Eu não bebo. Musculatura, perde-se massa muscular. Pâncreas, a digestão torna deficiente dos alimentos não é absorvidos, abrindo caminho para a desnutrição crônica. Desnutrição. Por que os alcoólatras têm problema de desnutrição? Por causa da absorção dos alimentos. Maconha. Os efeitos físicos. Vamos lá, pessoal. Os efeitos físicos mais frequentes são avermelhamento dos olhos, ressecamento da boca e taquicardia. Elevação dos batimentos cardíacos. Pessoal, elevação dos batimentos cardíacos que sobem de 60, de 80 para 120 e 140 batimentos cardíacos por minuto. Com o uso contínuo, alguns órgãos como... Pessoal, presta atenção. Com o uso contínuo, alguns órgãos como
fumaça